Olá, que a doce e agradável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo pelo canal Fome de EBD. Este canal foi criado com o objetivo de despertar curiosidade, despertar desejo de participar da EBD, ter fome da EBD. Então nós não vamos, nesses momentos, nesses minutos aqui, de explanar a lição que vai ser realizada no domingo, na EBD, mas sim de despertar curiosidade com algumas perguntas. E neste domingo de 30 de novembro, nós estaremos falando sobre o personagem Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Então, assim como os demais personagens, Lázaro é muito interessante também. E a partir desta lição 9 até a 12ª, falaremos sobre personagens do Novo Testamento. Os demais foram do Velho Testamento e agora do Novo. Então, vamos falar sobre Lázaro, aquele Lázaro, amigo de Jesus, aquele Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria, né? Ele aparece 14 vezes na Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, a Bíblia narra aqui a ressurreição de Lázaro. E também no capítulo 12 também ele aparece em algumas passagens, um total de 14 vezes. Lázaro era de Betânia, uma vila situada ao norte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém. Significa casa de aflição, ou seja, casa dos pobres. Era um lugar simples, né? Humilde, onde vivia Lázaro com sua família, Marta e Maria. E o nome Lázaro significa Deus ajudou. Uma história muito bonita que nós vamos conhecer, ou seja, é muito conhecida, né? Muitos pregadores já trazem esta passagem, cada um em ramos diferentes, e cada vez que a gente lê, nós vamos descobrir mais coisas. Então, ele tinha duas irmãs, né, Marta e Maria, e a Marta, ela era reconhecida pela sua hospitalidade e serviço, enquanto Maria era reconhecida pela sua espiritualidade. Então nós vamos para colocar uma observação aqui. Na EBD nós vamos especificar de forma individual cada uma delas, a Marta e a Maria. Então na EBD nós vamos falar separadamente cada um as suas qualidades e defeitos. Então é mais um assunto que nós vamos estar ali falando na EBD. Nós vamos enquadrar aqui uma primeira pergunta já. Nós vamos fazer aqui pelo menos 7 perguntas. Então a primeira pergunta, nós podemos dizer o seguinte: Jesus condenou ou repreendeu o serviço de Marta e exaltou de Maria? Será? Nós vamos falar sobre isso na EBD. Se houve repreensão, se ele condenou ou não. Na EBD, no domingo, nós vamos estar comentando isso, você não pode perder. Uma segunda pergunta, em João capítulo 10, no versículo 40, diz aqui, a Bíblia diz aonde Jesus estava quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, estava muito doente. Ele estava lá além do Jordão, lá onde João Batista batizava. Então, pergunta-se, qual é a distância que Jesus estava naquele momento? Quantos dias ele demorou para chegar na casa de Lázaro? Isso nós vamos estar falando e vamos chegar a essa conclusão na EBD. Você não pode perder. Uma terceira pergunta: por que Jesus atrasou em ir para a casa de Marta e Maria? Será que podemos dizer que foi um atraso ou foi propósito divino? Hein? Por que será? E por que foram 4 dias? Não 1 dia, 2 dias, 3 dias? Isso tem uma resposta, um significado. Na EBD nós vamos estar comentando, falando e mostrando, interagindo com você.
Jesus, na pergunta 4, Jesus realizou o milagre da ressurreição ali ao ressuscitar Lázaro, que foi impressionante esse milagre. Porém, ele fez algo maior neste milagre. O que foi? Maior do que a ressurreição? O que foi? Aconteceu ali neste milagre. Nós vamos estar comentando, nós vamos estar falando, interagindo na EBD. Uma quinta pergunta, sobre a ressurreição. Será que no Velho Testamento teve alguma ressurreição? Você está lembrado de alguma? Você pode citar pelo menos uma na EBD, você vai citar para nós, você vai comentar. E no Novo Testamento, além de Lázaro, você lembra de mais algum caso de ressurreição? E os apóstolos? Também teve esse caso de ressurreição? Qual é a ressurreição mais significativa na sua opinião? Nós vamos estar comentando ali na EBD, você não pode perder. Uma sexta pergunta, Lázaro foi ressuscitado, porém morreu novamente. O que se sabe de Lázaro após a ressurreição? E quantos anos ele viveu ainda? Na EBD nós vamos estar trazendo essa informação, comentando, interagindo com você. E a sétima e última pergunta para encerrarmos. Existe outro Lázaro na Bíblia, que é o Lázaro da parábola do rico e do Lázaro. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Por que será que foi escolhido o nome de Lázaro para esta passagem, esta parábola? Será que é simbólico esse Lázaro? Será que é real? Nós vamos estar comentando isso e estudando na EBD. A EBD é rica em informações. Toda passagem bíblica é rica em informações. Um versículo bíblico é rico em informações. Você não pode perder. Você não pode perder esta oportunidade de aprender, interagir, perguntar, responder, trazer uma novidade, trazer uma resposta, negociar informações. Não é só o professor que fala, você também pode falar e perguntar. Então, neste domingo, nós estaremos esperando você na EBD. Será um prazer. Que a doce e agradável paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. E a todos aqueles que têm fome de EBD, um abraço e fiquem na paz. Amém?